Vamos lá a mais um vídeo do canal Mundo Matemática. No vídeo de hoje a gente vai trabalhar com o conteúdo de conjuntos. Então vamos lá, né? Conceitos iniciais. O que é conjunto? A noção de conjunto em matemática é a mesma da linguagem corrente, ou seja, conjunto é sinônimo de agrupamento, coleção. Como aqui a gente tem um exemplo de um conjunto de corações, certo? Onde a gente vai ter 6 corações. Eu posso ter um conjunto de pessoas, eu posso ter um conjunto de números, que a gente chama de conjunto numérico, eu posso ter um conjunto de cadernos e assim por diante, né? Conjunto é agrupamento, é junção de coisas, de objetos, enfim. E o que é elemento? Os objetos que constituem determinado conjunto são chamados de elementos do conjunto. Então, nesse caso, a gente tem aqui que cada coração desse é um elemento desse conjunto. Então, ao todo, esse conjunto ele tem 6 elementos. Então, vamos lá, gente. Nos conjuntos, a gente utiliza alguns símbolos lógicos, que são para ajudar a gente quando a gente estiver fazendo alguns cálculos, algumas operações envolvendo conjuntos. Aí eu vou apresentar para vocês aqui alguns símbolos lógicos que vão ser importantes saber o significado deles. A gente tem aqui, olha, existe pelo menos um x. Então, o símbolo de existe é como se fosse um é ao contrário, né? Então, o símbolo é esse, significa existe pelo menos um x. Quando eu quero negar essa afirmação, ou seja, não existe x algum, então eu vou riscar esse é, passar um traço na diagonal. Esse outro símbolo é para todo x. O símbolo aqui de implica, que é uma seta, equivalente e tal que é um tracinho na diagonal. Esse traço ele é muito utilizado em conjuntos quando a gente vai representar um conjunto através de suas propriedades. E o que seria pertinência? Pertinência, essa palavra dá um sentido de pertencimento, de fazer parte de algo. O símbolo matemático de pertinência é esse ezinho aqui. Aí é importante vocês terem cuidado, pessoal, que esse ele é mais arredondado mesmo, certo? Então, ele não é assim, certo? Ele é mais arredondado. Então, quando eu quero dizer que uma coisa pertence, eu coloco esse símbolo aqui. E quando eu quero dizer que algo não pertence, então é o mesmo símbolo, só que agora, né, com tracinho cortando. É como a gente usa muito na questão de igualdade. Quando eu quero dizer que uma coisa é igual a outra, é esse o símbolo. E quando eu quero dizer que uma coisa é diferente de outra, é o mesmo símbolo, só que eu vou cortar esse símbolo, não é assim? Então, vamos lá. Vamos dar um exemplo? Dado o conjunto A. Aí, o conjunto A, ele é formado pelo número 5, o 6, o 7 e o 8. Lembrando, pessoal, que em conjuntos, para representar um conjunto, eu sempre vou representar ele por uma letra do alfabeto maiúscula, como aqui no caso do A, que está maiúsculo, certo? Então, aí está o conjunto A. Aí, será que o 5 pertence a esse conjunto? Vamos ver, o sim, né? O 5 está aqui dentro. Então, eu digo que o 5 pertence ao conjunto A. E o número menos 1, ele pertence ao conjunto A? Não, né, gente? O menos 1 não está aqui dentro do conjunto. Então, o menos 1 ele não pertence ao conjunto A. E como é que eu vou representar esses conjuntos? Vamos lá, eu tenho 3 formas diferentes de representar o conjunto. Uma delas é por enumeração. Exemplo, o conjunto dos números pares positivos menores que 10 é o número 2, o número 4, o número 6 e o número 8. Ou seja, enumerar é você colocar, de fato,
enumerados um por um, todos os elementos que estão naquele conjunto, certo? Outra forma de representação dos conjuntos é por propriedade. Nesse caso, eu vou dizer alguma característica, alguma coisa que defina aquele conjunto. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, A é igual a X, tal que X é ímpar, ó, lembra do símbolozinho aqui que eu apresentei para vocês? Tal que. Então, A é igual a X, X significa que esse X no momento pode ser qualquer número, né, assim? Só que esse número, ele tem uma condição. Esse número, ele tem que ser ímpar, e ele tem que ser maior que 3 e menor que 11. Então, vamos lá. Quais são os números ímpares maiores do que 3? A gente tem o número 5, o número 7, o número 9, né assim? O número 11, só que aí, ó, tem que ser menor que 11. Então, eu paro aqui no 9, né assim? Então, esse conjunto, se eu for representar ele por propriedade, eu escrevo ele dessa forma aqui. X, tal que X é ímpar, e X é maior que 3 e menor que 11. Se eu for escrever ele por enumeração, então eu escrevo ele assim. A é igual a 5, 7 e 9. Esse conjunto é igual, eles são iguais, né? São o mesmo conjunto. Outra forma de representar os conjuntos é por diagrama. Exemplo, se eu tiver aqui esse conjunto, ó. Conjunto A é formado pelos elementos -1, 0, 1, 2 e 3. Aí eu vou representar agora esse conjunto por um diagrama, que a gente chama diagrama de Venn, porque foi John Venn que começou a utilizar essa forma de representação de conjuntos nos artigos que ele escrevia muitos e muitos anos atrás. Então, ó, eu coloco aqui o nome do conjunto, esse é o conjunto A, certo? E vou colocar aqui os elementos que fazem parte desse conjunto. Então, -1, o 0, o 1, o 2 e o 3. É outra forma de representar. Agora, pessoal, vamos comparar os conjuntos. Quando é que dois conjuntos eles são iguais? Então, dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Então, se eu tiver dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B, o conjunto A vai ser igual ao conjunto B se eles tiverem os mesmos elementos. Vamos aqui para um exemplo. Ó, A é igual a X, tal que X é par, e X é maior que ou igual a 2 e é menor que 10. E eu tenho o conjunto B aqui. O conjunto B é igual a 2, 4, 6 e 8. E eu quero saber se A e B são iguais. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar em quais são esses números de A, né? Assim? Então, eu sei que A tem que ser par, ele tem que ser menor ou igual a 2. Então, vamos aqui. A vai ser igual a 2, 4, 6 e 8. O 10 não entra porque ele é menor que 10, né? Assim? Perceba que o conjunto A e o conjunto B têm os mesmos elementos e a mesma quantidade de elementos, né? Assim? Então, A é igual a B, certo? E quando dois conjuntos são diferentes? Dois conjuntos são diferentes quando existe pelo menos um elemento que pertence a um dos conjuntos e não pertence ao outro. Então, se eu tiver dois conjuntos, conjunto A e conjunto B, eu digo que o conjunto A é diferente do conjunto B quando pelo menos um elemento de A ou um elemento de B for diferente do outro conjunto. Exemplo, ó, eu tenho aqui o conjunto A. A é igual a X, tal que X é par e X é maior que ou igual a 2 e menor que 10. Ou seja, é o mesmo conjunto aqui do exemplo anterior. Então, vamos repetir esse conjunto. Então, esse conjunto vai ser igual a 2, 4, 6 e 8. E o B? B é igual a 2, 4, 5 e 6. Aí, vamos comparar, né, os conjuntos. O B tem 4 elementos e o A tem 4 elementos. Mas será que esses elementos são iguais? No B eu tenho 2, no A tenho 2. No B tenho 4, no A tenho 4. No B tenho 5, no A eu não tenho 5, então eles já não são iguais.
tenho 6 no B, tenho 6 no A, mas eu não tenho o 8 no B. Então, A é diferente de B. Pessoal, é importante ainda destacar algo que eu não disse no começo, que quando a gente vai fazer a representação de um conjunto, seja por enumeração, seja por propriedade, eu tenho, como eu falei, que colocar uma letra do alfabeto representando esse conjunto. Essa letra deve ser uma letra maiúscula, mas eu também tenho que colocar, seja a propriedade ou os elementos do conjunto, entre chaves, certo? Cada elemento separado por vírgula ou por ponto e vírgula. Então, prosseguindo. Existem alguns conjuntos que eles são bem especiais, têm características bem especiais, como por exemplo o conjunto universo. Em inúmeras situações, é importante estabelecer o conjunto a qual pertencem os elementos de todos os conjuntos considerados. Exemplo, se eu tiver assim, conjunto B. Esse conjunto B é formado por X, pertencente ao conjunto dos números naturais, tal que X é maior que 12. Então, eu sei o quê? Que X ele é um número natural, então ele não é um número inteiro, ele não é um número racional, ele não é um número irracional, ele é um número natural. Dizer que X é um número natural é definir o conjunto universo. Então, o conjunto universo aqui é o conjunto dos números naturais, certo? Que conjunto é esse aí, pessoal? Eu vou ter os números naturais maiores que 12. Então, B ele vai ser igual a 13, 14, 15, 16 e por aí em diante. Ou seja, esse conjunto aqui ele é infinito, certo? Não tem fim. Agora, vamos para um conjunto C, onde C é formado por X pertencente aos números inteiros, tal que X é maior que menos 3 e menor que 4. Perceba que agora o conjunto universo não é mais os números naturais. O conjunto universo agora é o conjunto dos números inteiros. Então, o conjunto C vai ser formado pelos números menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Esse conjunto aqui, ao contrário do conjunto B, que é infinito, esse conjunto C ele é finito. Ou seja, ele tem um fim. Eu conto os elementos que tem nesse conjunto, certo? Agora, por exemplo, digamos que ao invés de dizer que o conjunto C tem como conjunto universo o conjunto dos números inteiros, se eu dissesse que é o conjunto dos números naturais, ao invés disso. Então, esses números aqui já não entrariam no conjunto, né? Assim? Deu para entender essa questão do conjunto universo, né? Agora vamos passar para um outro conjunto, que é o conjunto unitário. Gente, o conjunto unitário, como o próprio nome sugere, é aquele que possui um único elemento. Por exemplo, conjunto P, X, tal que X é um número primo par e positivo. O único número primo par positivo é o número 2, não é isso? Então, esse conjunto aqui, pessoal, ele só tem um único elemento, que é o número 2. É um conjunto unitário. E o que seria um conjunto vazio? É aquele que não possui elemento. Exemplo, B, onde X pertence aos naturais, tal que X é primo par maior que 2. Não existe número primo par maior que 2, não é assim? Todos os outros números primos maiores que 2, eles são ímpares. Então, esse conjunto aqui é um conjunto vazio. Aí eu vou representar esse conjunto de duas formas. Eu coloco chaves e entre elas eu não coloco nada. Ou eu posso colocar aqui uma circunferência e cortar essa circunferência, certo? Então, são duas formas de representar um conjunto vazio. Perceba, pessoal, que se eu tivesse colocado assim, 0, isso aqui não representa um conjunto vazio. Isso aqui é um conjunto unitário, onde o único elemento que tem nesse conjunto é o número 0, certo? Então, isso aqui, eles são diferentes, certo? Isso aqui está errado. Agora, o conceito de subconjuntos.
Consideremos o conjunto A e B. Eu tenho aqui o conjunto A formado pelos elementos 1, 2 e 3. E B formado pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O que a gente pode perceber aqui, pessoal, inicialmente, é que esse conjunto A, ele está dentro do conjunto B. Olha aqui o conjunto A. Certo? Então, quando um conjunto está dentro de outro, a gente diz que ele é um subconjunto desse outro. Então, A, ele é um subconjunto de B. Está dentro de B. Ó, se a gente for representar aqui através do diagrama de Venn, a gente percebe mais nitidamente. O conjunto A é formado por 1, 2 e 3 e o conjunto B é formado pelos elementos de A, 1, 2 e 3 e mais 4 elementos que não estão em A, mas estão em B, que é 4, 5 e 6, certo? Qualquer elemento de A, ele também pertence a B, né, como a gente viu. Então, eu digo o seguinte, A está contido, esse é o símbolo de estar contido em B, é como um C, certo? O símbolo parece um C. E eu também posso dizer que B contém A. O símbolo de contém é também como se fosse um C, só que ao contrário, certo? Então, A está contido em B porque A está dentro de B, e B contém A porque A está dentro de B, certo? Agora, vamos olhar para dois outros conjuntos. Esse conjunto A, formado pelos números 1, 2 e 5, e o conjunto B, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. A gente já pode perceber o seguinte, o número 1 pertence a A e a B, o número 2 pertence a A e a B, o número 5 só pertence a A, não pertence a B. E o número 3 e 4 só pertence a B e não pertence a A. Então, A, ele não está dentro de B, e B também não está dentro de A, certo? Eles não são subconjuntos um do outro. Se a gente for para o diagrama de Venn, ó, conjunto A, conjunto B. Dentro dessa intersecção aqui, que corta os conjuntos, eu coloco os elementos que pertencem a A e também pertencem a B. Que elementos são esses? O número 1 e o número 2. No conjunto A, eu coloco apenas os elementos que só pertencem a A, que nesse caso é o 5. E em B, eu coloco os elementos que só pertencem a B, que no caso é 3 e 4. Então, nesse caso, eu vou dizer o seguinte, A, ele não está contido em B, então eu pego aquele sinal que representa o está contido e corto esse sinal, certo? Então, fica não está contido. E B não contém A. Resumindo o que a gente disse, um conjunto A, ele é subconjunto de outro conjunto B, quando qualquer elemento de A também pertence a B. Algumas observações importantes. Se A está contido em B e B está contido em A, então A e B são iguais. Eles vão ter os mesmos elementos e o mesmo número de elementos. Segunda observação, os símbolos está contido, não está contido, contém, não contém, são utilizados para relacionar conjuntos. Então, quando a gente fala de um conjunto para outro, a gente utiliza esses símbolos. Agora, se a gente fala de um elemento para um conjunto, então a gente utiliza os símbolos de pertence e não pertence. Terceira observação, para todo conjunto A, tem-se que A está contido em A. Remete um pouco à primeira, né? E a quarta e última. Para todo conjunto A, tem-se que o vazio, o conjunto vazio, ele está contido em A. Agora vamos para alguns exercícios. Primeira questão diz o seguinte: utilizar os símbolos de pertence e não pertence, relacionando os elementos com os conjuntos. Aí eu tenho aí o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3, 7 e 8. E o conjunto B, formado pelos elementos 7, 5, 6 e menos 1. Aí vamos lá. Na alternativa A, 1 pertence a A? Sim, né? O elemento 1 está aqui no conjunto A, então verdadeiro. B, 2 pertence a A? Sim, né? O 2 pertence ao conjunto A.
7 pertence a A. Aliás, desculpe. Aqui na B diz que o 2, ele não pertence a A. E, na verdade, ele pertence, né, gente? Então, isso aqui tá errado. Porque ele pertence. Na C, 7 pertence a A? Sim, né? O 7, ele pertence a A. Então, isso aqui é verdade. Na D, 7 pertence a B? Sim, né? 7 pertence a B. Menos 1 pertence a B? Sim, ó, o número menos 1 pertence a B, então é verdade. Na alternativa F, 5 não pertence a B? Tá errado, né, gente? Porque o 5, ele pertence sim a B, então isso aqui tá errado. Na questão 2, diz o seguinte: representar, usando o diagrama de Venn, o conjunto A dos números naturais primos menores que 20. Então, vamos lá, é para usar um diagrama de Venn e ele já dá o nome do conjunto, que é o conjunto A. Então, a gente faz aqui um diagrama e vai colocar dentro desse diagrama os números naturais primos menores que 20. Então, a gente tem o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17 e o 19. Questão 3. Relacionar os conjuntos utilizando os símbolos de igualdade ou diferença. Então, vamos lá. A. Eu tenho um conjunto aqui A, formado pelos elementos 1, 3 e 5. E o conjunto B, formado pelo número x, tal que x é ímpar, positivo, menor que 7. Então, a primeira coisa que a gente tem a fazer é descobrir que conjunto B é esse. Ó, x é ímpar, ele é positivo e ele é menor que 7. Então, B vai ser o número 1, o número 3 e o número 5. Assim, o 7 não entra porque diz que é menor que 7. Então, perceba que A e B, eles são iguais, não é isso? Então, A é igual a B. Na alternativa B, eu vou ter o seguinte. Eu vou ter A formado pelos números 9, 11, 13 e assim sucessivamente, né? Já que aqui, ó, tem as reticências, então trata-se de um conjunto infinito. E B, que é x, tal que x é ímpar, positivo, maior ou igual a 7. Então, gente, perceba que esse B é praticamente igual ao do item anterior, só muda que agora eu vou incluir o número 7 no conjunto. Então, B, ele é igual a 1, 3, 5 e 7. Então, comparando o conjunto A com o conjunto B, eu tenho que eles são diferentes, não é isso? A diferente de B. Agora, a gente vai para a última questão, que diz o seguinte: sejam A igual a 1, B formado pelos elementos 0 e 1, C igual a 1, 2 e 3, e D 0, 1, 2 e 4, usando os símbolos contido, está contido ou não está contido, relaciona entre si os conjuntos A e B. Conjunto A é o 1 e o B é o 0 e 1. Então, perceba, pessoal, que o A, ele está contido aqui, né? No conjunto B. Então, A está contido em B. No item B diz o seguinte: A e C. A e C também, né? O A, ele está contido no conjunto C. O item C diz A e D. O A está contido em D, né? No item D, B e C. B é 0 e 1. E C é 1, 2 e 3. Perceba que já não tem o 0 em C, né? E não tem o 3 em B. Então, B, ele não está contido em C. No item E, B e D. B é 0 e 1 e D é 0, 1, 2 e 4, né? Perceba que o B, ele está contido sim aqui no D. Então, B está contido em D. E por último, F diz C e D. C é 1, 2 e 3 e D é 0, 1, 2 e 4. O 3 já não tem aqui, né? No D, o 4 e o 0 não tem no C. Então, o C, ele não está contido em D. Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que tenha dado para entender. Inscrevam-se no canal e deixem seu like.